Eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4, versículo número 16. A palavra de Deus diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para ouvi-la, prestando culto ao Senhor, abrindo o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir a Tua voz nesse lugar. É o que precisamos, Pai, o alimento da Tua palavra que nos fortalece, que nos direciona e que nada possa impedir a Tua palavra de chegar ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, Pai Santo, fala conosco e usa a minha vida, eu te peço, dá-me a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podem sentar, queridos. Irmãos, aqui está uma palavra do apóstolo Paulo, em que ele, diante de tantas lutas que teve durante a sua vida, durante seu ministério, tantas aflições que ele passou pregando o Evangelho, levando a palavra de Jesus, ele diz nesse versículo que não desanima. Mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as dificuldades, a palavra que ele dá é: por isso não desanimamos. Eu creio que essa é uma palavra para a vida de todo cristão, irmãos, porque a gente vive diariamente diante de muitas dificuldades também, de muitas lutas, talvez não tão grandes quanto as do apóstolo Paulo. Eu creio que as nossas lutas hoje são muito menores, mas temos problemas reais que incomodam, que atrapalham, coisas que entristecem, coisas que preocupam. São lutas, na verdade, que o nosso dia a dia apresenta. Mas a mesma palavra continua valendo para nós, amém? Por isso, não desanimamos. Não temos o direito de desanimar. E tudo quer, na verdade, nos desanimar. Há um inimigo das nossas vidas que trabalha incansavelmente, dia e noite, para nos acusar, para nos desanimar, para nos fazer parar a obra que o Senhor nos deu para realizar. Era a mesma estratégia que ele usava com o apóstolo Paulo. A mesma coisa ele faz conosco. Quantos de nós cristãos começamos bem, começamos animados, entramos na igreja, abraçamos o Evangelho, realmente nos convertemos, rendemos nosso coração a Cristo, cheios de ânimo, e de repente, com o tempo passando, começamos a desanimar. As razões são as mesmas, as lutas, as provas, as dificuldades, as coisas que não dão certo, né? Os sofrimentos que a gente passa, as angústias que aparecem de repente, e tudo isso com o propósito de nos fazer desanimar. Só que a Bíblia ensina que eu preciso aprender a lidar com as dificuldades da vida. A Bíblia não diz que nós não passaremos por dificuldades, pelo contrário, ela nos ensina a lidar com elas. E Paulo é um bom exemplo porque, como eu disse, ele teve muitas no seu ministério, mas lidou com todas elas e venceu, superou, a ponto de dizer no final da sua vida que ele completou a carreira. Combateu um bom combate, mas completou a carreira que estava proposta para ele. Aqui no mesmo capítulo, no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 8 e 9, olha como ele fala dessas coisas. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Veja o que ele diz. Coisas que ele passa no seu dia a dia, tribulação, angústia, perplexidade, perseguição, mas jamais
se deixa esmorecer, jamais se deixa desanimar diante de todas as coisas, até chegar ao versículo 16, onde ele diz textualmente: por isso não desanimamos. Então, eu creio que a gente também não pode desanimar. Tudo pode acontecer, tudo eu posso passar, mas eu não posso desanimar. Foi mesmo Paulo que disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E disse isso depois de exemplificar as coisas, passar dificuldade, passar fome, ter problemas, mas posso passar por elas, porque Deus me sustenta e não vou desanimar. Irmãos, eu não sei como foi o seu ano, né? A gente está chegando ao final do ano, como foi a nossa vida, como foram os planos que fizemos, se realizamos ou não, se a dificuldade é real no presente, mas ela faz parte da vida, irmãos. O que não podemos, eu repito, é desanimar. E também não preciso andar ansioso pelo que vai acontecer, preocupado com as dificuldades. A Bíblia me diz que eu preciso aprender a descansar no Senhor. Um texto conhecido que eu normalmente cito aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 34, lá no final do capítulo 6, olha o que Jesus diz para nós: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Quem disse isso, irmãos? Foi o pastor Maurício? Não, foi Jesus. Jesus falando com você: não fique inquieto, não fique preocupado com o dia de amanhã. Ele diz: o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Já tem motivos para hoje você lidar com algumas situações, então deixa o amanhã para amanhã, não é? Trate do que está hoje, no seu presente, trate do momento agora, e deixe esse amanhã nas mãos de Deus, porque senão vem a preocupação, vem o cansaço, vem a angústia, todas essas coisas que Paulo fala, só que elas vão dominar você, e aí você vai, como consequência, desanimar. Veja, nós não temos razão para isso. Nós temos instrumentos dados por Deus. Abra a Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 13. Só para lembrar você algo que você já sabe, eu tenho certeza. Efésios capítulo 6, versículo número 13. Está escrito assim: portanto, tomai toda o quê? A armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mal, depois de terdes vencido tudo, permanecer como inabaláveis. Ou seja, você tem uma armadura dada por Deus, que você deve utilizar, que você deve vestir, para poder resistir no dia mal. Ou seja, a Bíblia não esconde de nós que há uma possibilidade de um dia ser mal, de um dia não dar certo, de um dia ser angustiante, de um dia ter uma luta, mas ao mesmo tempo você tem a armadura que Deus te deu. E ela é para usar, ela é para ser colocada, para enfrentar esse dia chamado aqui pela palavra de Deus de dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Veja, não há aqui a possibilidade de derrota. Ele diz: você com a armadura enfrenta o dia mau, a consequência é que você vai vencer tudo e vai permanecer inabalável. Ou seja, você não vai desanimar, você não vai cair, você não vai ficar prostrado, porque Deus te deu os instrumentos para isso. Mas você precisa crer. A fé, irmãos, é algo que não se explica, é algo que não pode ser explicado em palavras, mas é algo que tem que ser vivido. Por isso a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. Ou seja, o dia a dia é baseado na fé, que fortalece, que sustenta, que levanta, que não me deixa ficar prostrado, que me protege, que me guarda. Nessa armadura de Deus citada aqui, a palavra de Deus diz que essa fé é o meu escudo, como componente dessa armadura. Eu preciso viver assim,
porque senão tudo que acontece, tudo que a gente passa, quer nos fazer desanimar. E eu não tenho o direito de desanimar. Sabe por quê, irmãos? Porque o desânimo, ele é a base da nossa derrota. Ele é por onde começa a nossa queda. Enquanto eu passo angústias, como diz Paulo, enquanto eu passo tribulações, mas não me deixo desanimar, isso quer dizer que eu vou vencer lá na frente. Mas quando essas coisas acontecem e eu venho a sucumbir no desânimo, aí certamente a derrota vai acontecer. Pensa, desanimar. Desanimar, o próprio nome diz, é perder o ânimo. Perder aquela força da coragem que me faz prosseguir, que me faz levantar para ir trabalhar, que me faz lutar, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando algumas derrotas já aconteceram, mas o ânimo me impulsiona. E eu e você precisamos desse impulso, porque sem ele eu fico prostrado. Os problemas vão acontecer e eu não vou ter força para reagir, eu não vou ter força para levantar. Quantas são as pessoas que dizem, eu não tenho força nem para sair da cama? Bom, isso não é consolo, porque se isso acontece, quer dizer que você perdeu. Quer dizer que você não vai se superar, que você não vai reagir, porque você ficará prostrado. E nós não podemos ficar prostrados diante dos problemas. Então, desanimar equivale a perder, equivale a um futuro pior, equivale a uma situação ainda pior do que aquela que está me fazendo desanimar. Se eu venho realmente a desanimar, as coisas só vão piorar. Então, irmãos, de que maneira a gente pode vencer isso que todo dia tenta nos atacar, o desânimo? Quando chega na segunda-feira, você diz, lá vem mais uma segunda-feira. Tenho que enfrentar muita coisa, tenho que lutar, tenho que fazer. Como é que você pode vencer isso? O apóstolo Paulo, naquela simples palavra que nos deu aqui, em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso número 16, ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, ou seja, ao invés de desanimar, ele faz algo melhor. Mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova. Ao invés de me deixar desanimar, eu vou me renovar. Eu vou me tornar mais novo, mais forte, mais capaz e mais animado. Eu não vou apenas não desanimar, eu vou me animar. É o que ele está dizendo aqui. Então, eu preciso aprender isso. E isso, irmãos, aí é que está o grande problema. É uma responsabilidade individual de cada um de nós. Paulo diz, não desanimamos, ao contrário, vou me animar. Mas eu não percebi durante o ministério de Paulo, nenhuma pessoa animando Paulo. Pelo contrário, eu só vi gente perseguindo, abandonando, caluniando, tudo aconteceu com Paulo, mas é uma decisão pessoal, eu não vou desanimar, acabou, a responsabilidade é minha, mas nós, queridos, precisamos de animadores, as pessoas, de uma maneira geral, precisam de animadores, de incentivadores, de investidores. Não precisamos disso. Você já foi investido de autoridade. Jesus não disse, lendo Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas. Só Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? Ou todos os crentes foram ungidos pelo Espírito Santo? Me diga, todos nós fomos ungidos. Então a responsabilidade é individual. Se eu desanimo, quem errou fui eu. Não foi Deus, não foi os irmãos, não foi a igreja, não foi a família, não foi o cônjuge. Eu desanimei. Cabia a mim me manter animado. Eu cedi às pressões,
eu cedi às tentações, eu me deixei levar pelos problemas. E essa é a responsabilidade que nós não queremos assumir. Todos os desanimados que eu já conheci na minha vida, e não foram poucos, todos eles colocaram a culpa em alguém. Nenhum até hoje disse, eu desanimei, eu fraquejei, eu me deixei. Não, sempre foi alguém ou alguma coisa o culpado pelo seu estado de espírito contrário àquilo que Deus quer para você. Será que você vai ser mais um dos queixosos? Mais um que vai começar o ano dizendo, ó vida, ó azar, ai, não aguento mais, ai, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Vai ser mais um a começar o ano dizendo, ninguém olha para mim, ninguém me reconhece, ninguém. Por que você desanimou? Ah, eu desanimei porque eu trabalhei e ninguém notou. Eu fiz, ninguém aplaudiu. Eu não fui notado, não fui percebido. Nem a minha esposa, nem o meu marido me dão valor. Eu faço tudo dentro de casa, eu me mato pelas crianças. Isso é o discurso do desanimado, irmãos. Esse é o discurso que eu tenho cansado de ouvir esses anos todos. Mas a Bíblia faz outro discurso, por isso não desanimamos. Ainda que eu me corrompa exteriormente, por dentro eu me renovo a cada dia, independente de quem esteja à minha volta, independente das circunstâncias que aconteçam, como Paulo disse, eu sou atribulado, mas não angustiado, fico perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Isso é uma postura individual, isso é uma decisão pessoal. Não desanimar é uma decisão da pessoa. É a decisão que a pessoa diz, não, eu não vou ceder a isso. Eu não vou. Então eu queria dizer para você, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade manter o ânimo. Se eu desanimar, não posso culpar ninguém. Quantos pastores hoje estão desanimados, aí culpam a igreja é terrível, a igreja, você não tem ideia do que a igreja faz com o pastor e tal. Ok, é verdade, mas a culpa é minha se eu desanimar. Porque o meu ânimo não pode depender de um sorriso, não pode depender de um abraço, porque eu tenho Deus comigo. Ânimo é ter Deus dentro de si. Entusiasmo, você já ouviu essa palavra? Entusiasmo é enteos, é Deus dentro, é ter Deus dentro de si. Então não pode depender de alguém, ou de uma circunstância, ou de uma sorte mudada, para que eu fique alegrezinho. Não posso depender de um Silvio Santos que venha me animar. E as pessoas que culpam o pastor, eu estou desanimado porque o pastor não fala comigo. Eu não sou o Silvio Santos. Não vou te fazer rir, também espero não te fazer chorar, né? Mas não é minha função. Você precisa ter ânimo. Isso é uma ordem de Deus, não é um pedido. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 5, leia comigo agora o versículo 5 ao 7. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o quê? O penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre o quê? Bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O justo vive pela fé, andamos por fé e não pelo que vemos. Então, sabendo que Deus nos preparou para isso, Ele nos deu o Espírito Santo, nós somos capacitados para enfrentar adversidades, andamos por fé, não pelo que vemos. Então, temos sempre, que Paulo diz aqui, bom ânimo. Não é para estar animado quando entra um dinheiro extra, não é para viver animado quando acontece uma festa, quando vem uma boa notícia, quando acontece algo maravilhoso. É para ter
sempre bom ânimo. Quando o dinheiro não chega, quando a saúde vai embora, quando alguma coisa acontece, quando um problema, quando um acidente, sempre bom ânimo. Sempre. Irmão, a instabilidade que nós, seres humanos, enfrentamos é a raiz de grandes problemas na nossa vida. Quando a gente casa, a gente faz promessas. Você diz assim, na saúde ou na doença? Na riqueza ou na pobreza? O que mais? Na alegria ou na tristeza? O que é isso? Isso quer dizer que, independente do que acontecer, eu estou contigo. Mas a instabilidade das pessoas faz com que elas mudem de acordo com a circunstância. E a Bíblia não me dá esse direito. Ela diz que eu tenho que estar sempre animado. Sempre. Jesus também disse isso. Disse. Você conhece o texto lá em João 16, 33? Olha o que ele fala aqui. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, na outra versão diz, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. O tende aqui é imperativo, não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Então eu já disse aqui várias vezes que eu considero o desanimado um pecador. O que alguém precisa para ser um pecador? Desobedecer. O que é pecado? Desobediência. No final, é desobediência. Deus está dizendo assim, tenha sempre bom ânimo. Tem de bom ânimo. E você, não, estou desanimado. O que você está fazendo? Está desobedecendo. O que você está fazendo? Está pecando. Então, quando alguém diz para mim, estou desanimado, a vontade que dá na bolacha. É ou não é? Porque você está pecando, meu irmão. Você precisa ser corrigido. Você não precisa ser acariciado, colocado no braço. Gudi, crentinho. Não. Você precisa ser repreendido. Você é digno de repreensão. Eu posso chegar para você e dizer, meu irmão, que é isso? Está maluco? Anima aí, pô. Jesus falou que tem que estar animado. Você está pecando. O problema é que a gente não faz isso, né? Nem eu faço, eu brinco assim, mas na hora eu sou uma manteiga derretida. No pessoal, no tete-a-tete, né, a gente chora, abraça, coitado, vem cá e tal. Aí, se você pensar direitinho, o bom seria um soco no estômago. Para levantar a moral, um soco no estômago levanta qualquer um, né? De baixo para cima, pá, você fica em pé. Mas, na verdade, o que a gente precisa, às vezes, é disso, irmãos. De alguém que nos dê um soco no estômago. Para a gente parar de frescura. E dizer, espera aí, Deus mandou eu não desanimar. Eu não posso desanimar, porque se eu desanimar, é a morte. Se eu desanimar, é a derrota. Eu disse ainda há pouco, isso aí é o início da derrota. Mas o que leva a gente a desanimar? Uma série de fatores. Como eu disse, essa instabilidade emocional é uma dos maiores fatores para desânimo. Eu ficar, variando, e a Bíblia fala daqueles que são de ânimo dobre. Você já ouviu essa expressão? O que é o ânimo dobre? É um ânimo variável, né? E a Bíblia não permite, ela critica esse comportamento. Ela não diz que é normal, que é coisa do ser humano. Ela diz que a gente não deve ter isso. Então, o que me leva a desanimar? Ainda em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Olha o que Paulo fala logo depois de dizer, por isso não desanimamos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que veem são temporais e as que se não veem são eternas. O que me faz desanimar, muitas vezes, é ficar com os olhos fixos nos problemas, porque os problemas são visíveis, são palpáveis, são reais. Então eu só sei olhar para o problema. Onde eu viro a minha cara, eu vejo um problema. E qualquer coisa que eu faço, eu lembro de um problema ou do problema que eu estou vivendo. Paulo diz, não olho para aquilo que está diante de mim claramente visto. Eu olho para aquilo que ninguém vê, para as coisas espirituais. A gente precisa ser mais espiritual, irmãos.
Ser um crente espiritual é viver pela fé, é ter uma visão clara das coisas que Deus é capaz de fazer, é não perder a esperança, é não desanimar. O comportamento muda também. Você acha que um crente espiritual é aquele crente que só faz direitinho e tal. É verdade, isso acontece, não fala besteira, mas crente espiritual também é aquele que vive pela fé, que é aquele que sabe em quem tem crido, confia no Senhor. E embora possa se entristecer um dia, a alegria vem logo pela manhã. O choro dura uma noite, mas logo se renova. Isso precisa acontecer, mas para isso eu preciso tirar os olhos do problema. Eu preciso tirar essa ideia fixa que vem na cabeça da gente. Tem gente que fica remoendo o problema. O problema já é ruim, eu ainda fico remoendo ele. Como um boi, uma vaca, né? Fica ali comendo e regurgita e volta e come de novo. Já viu como é que o boi come? É assim, né? Não é assim que você tem que viver. Não é olhando fixamente para os problemas, mas olhando para o alto. Veja em Mateus capítulo 14, verso 30. Vamos ler aqui Mateus capítulo 14, versículo 30. Está escrito em Mateus capítulo 14, verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quem está dizendo isso aqui? Pedro. Em que ocasião? A ocasião em que Jesus mandou ele andar sobre o mar. Ele começou a andar, enquanto olhou para Jesus, enquanto acreditou, enquanto teve fé, ele não olhou o mar, não olhou as circunstâncias, não olhou o vento, não olhou a loucura daquela situação de andar sobre o mar. Mas quando começou a reparar nos problemas, no vento, na tempestade, olhou para outros lugares e não para Jesus, começou a afundar. O que faz você desanimar é exatamente olhar para as coisas, olhar para a vida dos outros, olhar para o benefício que alguém está recebendo. O fulano está recebendo, eu não estou recebendo. Fulano foi reconhecido, eu não fui reconhecido. A família do fulano é melhor do que a minha. A grama do vizinho é mais verde do que a minha. É quando você começa a olhar que começa a chegar o desânimo no seu coração. Outro sinal daquele que desanima é aquele que ignora as promessas de Deus. Lá no Salmo 37, verso 5, o que está escrito lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você. Mas eu preciso entregar. E depois eu preciso confiar e acreditar que ele fará o resto. Então, quando eu ignoro isso, eu começo a desanimar. Porque todo desanimado, como eu disse, tem uma boa desculpa. Foi um problema, foi isso que aconteceu, e a situação piorou, e a coisa mudou, o jogo virou. Entrega ao Senhor, confia nele. Já não lembro mais disso, já não acho que isso funciona. E aí você começa a duvidar. O desânimo, ele traz atrelado a dúvida. Você duvida no teu coração da palavra de Deus e das coisas que Deus tem falado. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, há aqui uma palavra sobre isso. Diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A Bíblia falando do exemplo de Abraão. Não duvidou da promessa de Deus. Mas o que aconteceu? Se fortaleceu. Se você não duvida, você se fortalece. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu creio, confio, Ele fará. Eu fico mais forte. Não acho que isso não funciona, isso é muito bonito, mas na prática não está assim. Você se enfraquece. Vem o desânimo e você se enfraquece cada vez mais. Ao contrário, veio a fé, veio a crença na promessa, você se fortalece. É uma balança isso. Quanto mais fé, mais força, mais espírito. Quanto menos fé, mais fraqueza, mais carne. Mais carnal você se torna, justificando suas frustrações com palavras de desânimo, com atitudes de desânimo, que escondem, na verdade, a grande frustração que é a sua vida. E isso não pode acontecer conosco.
E a gente, por causa disso, acaba ignorando como Deus cuida de mim. Quando eu estou desanimado, reclamando de tudo e de todos, na verdade eu estou como que afrontando a Deus. Porque logo o desânimo se transforma em murmuração. Você lembra do povo de Deus no deserto? Sustentado pelo Senhor com o maná, mas reclamando dos pepinos, dos melões, das cebolas do Egito. E aí aquele desânimo logo sai pela boca na forma de murmuração. Então o desânimo é realmente um pecado, porque ele acaba me tornando um murmurador, um reclamador da vida, como eu disse, vida ao azar. Isso é murmuração, é ignorar promessas que o Senhor fez. Uma delas em 1 Coríntios capítulo 10, olha que maravilha essa palavra, queridos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha a promessa de Deus. Deus está controlando sua vida. Se está difícil, é porque Deus sabe que você pode suportar essa dificuldade. E juntamente com essa dificuldade, Ele traz uma provisão, Ele traz uma solução para que você passe por isso, para que você suporte. Então você não está abandonado, você está cuidado. Como eu vou desanimar se eu estou cuidado? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente passa momentos de tristeza, mas como eu disse aqui, só pode durar uma noite, irmãos. Todos nós aqui temos um dia de dizer, poxa, que droga, não está dando, todos nós. Mas é só aquele momento que depois vem a palavra no teu coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O desânimo é pecado. Então a palavra guardada, ela muda o ânimo. E a gente então vai em frente, se renova e continua. E isso precisa ser uma realidade, porque senão, o que vai acontecer? Se você ignorar tudo isso e continuar cabisbaixo, desanimado, murmurante, reclamando de tudo e de todos, dizendo que a vida não sorriu para você. Sabe o que vai acontecer? Volta lá o texto em 2 Coríntios, capítulo 4, o texto que a gente leu, verso 16. Paulo diz assim, por isso, não desanimamos, pelo contrário, agora presta atenção, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é o homem exterior que ele fala aqui? A nossa imagem, o nosso corpo, aquilo que temos, aquilo que somos, a nossa juventude. Paulo está falando do envelhecimento. Tem alguém ficando velho aqui? Só eu? Estamos ficando velhos. Ô pastor, que triste notícia. Mas é verdade, irmãos. Eu vou enganar? Você pode enganar. Hoje de manhã eu estava no celular vendo umas fotos lá de gente que fez plástico e não deu certo. Já viu que você recebe isso, não? Aí eu olhei assim, uma mulher ficou a cara do Michael Jackson, a outra ficou com um beiço desse tamanho, uma mulher parecia um maracujá de gaveta, né? Esticou tudo, a cara toda deformada. Eu falei, meu Deus, o que significa isso? Significa que a pessoa não aceita a verdade inevitável, que ela está se corrompendo. O homem exterior se corrompe. Dá uma olhadinha para esse corrompido aí do seu lado. Olha só, o cabelo dele já está meio branco, já tem umas bolsas debaixo do olho, tá uns pés de galinha estão crescendo aqui para o lado, sem falar numa barriguinha que está aumentando. Existe uma pessoa em constante corrupção do seu lado. Esse homem, essa mulher exterior aí, estão se corrompendo, porque isso é normal. Você pode esticar, você pode retardar um pouquinho, faz ginástica, toma vitamina, cuida da saúde. Você retarda um pouquinho, mas não dá certo. Não adianta que você não vai ter 90 anos e vai estar aí Brigitte Bardot, não adianta, né? Então você vai retardar um pouquinho, mas o homem exterior, ele se corrompe dia a dia.
Então Paulo diz assim: eu não desanimo. Embora eu envelheça, embora no corpo essas coisas vão acontecer, mas por dentro eu me renovo a cada dia. O que é importante você ter 90 anos, todo esticado, né? Para aquela cara de palhaço bozo, né? Para fingir que é bonito, ou você ter a sua idade, ter a sua julga, mas por dentro tem a disposição de um garoto de 15 anos. Irmãos, e adianta isso, né? Eu prefiro chegar velho assim. Se eu chegar a alguma idade, mas ainda com vigor, com o espírito novo, entende? Isso é que é mais importante. É um espírito novo, renovado. A idade você vai ter, e cada vez mais. Quem quer viver mais aí? Quer viver mais? Isso quer dizer que a tua idade vai aumentar. Isso quer dizer que você vai ficar mais feio, mais velho, mais pelancudo, mais caído. Isso quer dizer isso tudo. Tudo vai acontecer. Mas por dentro você tem que ser um garoto. Por dentro você tem que ser uma menina. Tá bom? Não seja um velho chato, rabugento. Agora, isso se você não desanimar. E se você desanimar? Se você desanimar, você vai experimentar o que a gente chama de envelhecimento precoce. Pessoa com 20 anos, olha, parece que tem 40. Não é, irmãos? Tem gente assim? Pessoa nova, mas você olha para ela, tem a cara entrevada, né? Tem uma coisa, porque é desanimada, porque é uma pessoa para baixo. Sabe aquele do desenho animado, esse antigo, né? Que passava assim, o trevo de 4 folhas murchava. Lembra desse desenho animado? É antigo, coisa de 40 anos atrás. Mas tinha isso. Aí você vai ser assim, uma pessoa azeda. Onde você chega estraga, vai talhar tudo, né? Colocou você, você talha o ambiente. Não pode ser assim. Você não pode fazer isso. O que vai acontecer se você se deixar desanimar é que você vai ser um velho num corpo novo. Ou se já for velho, vai ficar mais velho ainda. Então vai ficar terrível a sua situação. O homem interior, quando eu não desanimo, Paulo diz, ele se renova dia a dia. Eu vou ficando mais velho, mas no espírito eu vou ficando mais novo. Por quê? Porque eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho alegria. Então, por dentro, eu me renovo a cada dia, mas sem ânimo. Por dentro, você envelhece a cada dia. Pode ser que até o seu homem exterior ainda não tenha se corrompido, mas por dentro você já é um velho de 90 anos. Desanimado, parado, largado, e isso não pode acontecer. Porque se eu não desanimar, eu vou ser sempre jovem, vou ter sempre uma boa aparência. Você já viu um senhor, uma senhora, cristãos, de fé, permanentes, né? Você vê vitalidade, você vê alegria, está muito ruim, o corpo já não anda direito, mas estão lá sacudindo as muletas. Já viu gente assim? Aqui na igreja teve uma assim. Quem lembra da irmã Aurora? Vocês lembram da irmã Aurora, os mais antigos que lembram, que morreu com 90 e tantos anos? Mas ela estava aqui, já com a bengalinha dela, tocava o hino, lá ia ela, pelo corredor da igreja, correndo. Lembra da irmã Aurora? Quando ela ouvia, no momento que aceitei ao meu Jesus, aí já ia ela abraçando a igreja inteira, beijando todo mundo, e falava em língua, botava a mão na cabeça, beleza. Por quê? O homem exterior se corrompeu, mas o interior se renovou dia a dia. Veja para a gente encerrar mais 2 versículos só. 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. Olha o que Pedro diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está proibindo as mulheres de usarem enfeite? Não está proibindo as mulheres de usarem enfeite. O que Paulo está dizendo é que não há enfeite que vai enfeitar você se você tiver um espírito podre por dentro. O que ele está dizendo é que se você for feia por dentro, não adianta fazer plástica por fora, fazer academia, porque você vai ser sempre feia.
O que Paulo está dizendo para nós é que não é o adorno, não é o de fora que vai mudar a nossa aparência. Os fariseus eram impecáveis por fora, mas Jesus os chamou de sepulcros caiados. Lembra disso? Por dentro, cheios de ossos, cheios de coisas podres. Então ele diz: seja o seu homem interior, do coração, unido a um incorruptível trajo, vestimenta de um espírito manso e tranquilo. Alguém que está desanimado tem espírito manso e tranquilo? Certamente que não. Então, amados, eu preciso abrir meu coração. Eu preciso que Jesus habite dentro de mim, para que mesmo que eu esteja cansado, sobrecarregado, com o corpo envelhecido, já com a idade do condor, né, que tem dor em tudo que é lugar do corpo, já está assim, né? A gente, toda hora, uma semana é uma dor nova, né? Aí toma um remédio para uma, vem outra. A gente já está nessa hora. Mas o que acontece? Se Jesus estiver dentro, tudo muda. Para a gente terminar, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21. Todos conhecem. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O vencedor é esse que abre a porta, deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer parte da sua vida, e Jesus diz: este vai sentar comigo também no meu trono. Essa é a solução para que o desânimo não tome conta de você, porque quando Jesus está dentro, o entusiasmo é verdadeiro, e não há nada que possa acontecer para te colocar para baixo. Pode por um momento, mas no momento seguinte, você já está em pé novamente. É o que eu desejo para você. Amém? De pé, não se abatendo, vencendo as lutas e as dificuldades. Vamos orar. Glórias ao nome do Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, obrigado por esse dia em Tua casa, por esse privilégio que temos de cultuar ao Senhor, de receber a Tua palavra. Que essa palavra entre no nosso coração essa manhã, Senhor, trazendo o ânimo do Senhor para nós, curando o nosso homem interior, Pai. Que ele se renove a cada dia, que nós possamos dizer não definitivamente ao desânimo, que nós possamos dizer não a essa instabilidade emocional, meu Pai, que nós possamos recusar, colocar a culpa nos outros e nas circunstâncias, mas que possamos assumir a nossa responsabilidade por manter o ânimo, por manter a cabeça erguida, o coração aberto para a palavra do Senhor, para a entrada de Jesus em nossa casa. Abençoa, Pai, a igreja, abençoa meus irmãos, renova as forças, renova o ânimo de cada um que luta, que batalha, que não se deixa esmorecer, que não desanima, que luta contra o desânimo. Ajuda, Senhor, aquele que está lutando, não aquele que se entrega, mas ajuda ao que está de pé, ao que está lutando, ao que está batalhando, ao que não aceita esse desânimo. Ajuda, Senhor, fortalece, eu te peço, meu Deus, fortalece a tua igreja nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Porque a ceia vai ser entregue. Deus não haverá impossíveis, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas palavras. Coloco os meus olhos em Ti quando as circunstâncias parecem mentir, tentando roubar minha fé, tentando me desanimar, me fazer desistir. Eu sei, mas eu sei que a visão
se cumprirá, não falhará. Pode o tempo passar, mas o que Deus falou, Ele fará. Meus olhos estão em Ti, Senhor, pois por mim mesmo nada posso fazer. Espero somente em Ti, Senhor. Meu braço forte opera o impossível. Coloco os meus olhos em Ti, quando as circunstâncias parecem mentir, tentando roubar minha fé, tentando me desanimar e fazer desistir. Mas eu sei que a visão se cumprirá, não falhará. Pode o tempo passar, mas o que Deus falou, Ele fará. Meus olhos estão em Ti, Senhor, pois por mim mesmo nada posso fazer. Espero somente em Ti, Senhor. Meu braço forte opera o impossível. Eu creio nisso.